Olá, gente! Vamos aqui, a partir desse momento, fazer uma outra aula, ou pelo menos um pedaço dela, sobre título de crédito. Ah, professora, mas não já foi título de crédito na aula passada? De novo essa conversa na aula passada. Tratamos das partes, o que a gente chama de parte geral do título de crédito. Agora, a gente precisa se debruçar sobre os títulos de crédito em espécie. Aí vou contar só uma breve passagem que aconteceu ontem, né? A cada exame de ordem, a gente não tem uma grande modificação em termos de assunto de uma prova para outra, mas mesmo assim a gente vai reavaliar o material que a gente utilizou na aula passada, na prova passada e tal. Aí ontem eu estava justamente organizando esse material de vocês para fazer a gravação de hoje e chegou aqui um outro concurso que eu vou gravar, do concurso do Ministério Público, não me lembro agora o estado, e nossa equipe pedagógica, ela sempre faz uma contagem para os concursos públicos em geral, como faz para o OAB também, que a gente se utiliza no raio-x, nas pílulas. E só para resumir a história, quando chegou para mim o percentual do que eu tinha que gravar mais de direito societário do que de direito cambiário, que é essa parte de título de crédito. E eu estava dizendo ao pessoal que eu precisava reformular esse meu tempo de gravação, por quê? Essa contagem é muito importante, essa indicação que eles fazem é muito importante. Mas por quê, gente? Eu sei que título de crédito costuma ser o assunto que vocês têm mais dificuldade. E aí eu dizia ao pessoal, não é em direito empresarial, é na faculdade por inteiro. Então, por isso que eu gosto muito de me debruçar sobre esse assunto com vocês, de detalhá-lo. Tem esqueminhas aqui, tem desenhos, tem tudo para facilitar a vida de vocês. Então, na aula passada, eu me ative à parte geral. Eu me ative ao Código Civil a partir do 887, me ative à lei de protesto. Agora eu vou para as leis em espécie. E aí prometo que vou deixá-los tranquilos, livres, pelo menos até a prova, em relação ao direito cambiário. Mas, gente, nesse momento, não é o momento de você escolher um assunto em detrimento a outro. Só para a gente começar descontraindo, eu sempre gosto desse meme, né? Os alunos me marcam em 1000 memes. Se não existisse direito empresarial, não existiriam memes no curso de direito. Aí esse daqui é sempre um campeão de audiência. Deixa eu colocar aqui, só o nosso primeiro slide, o meme é esse daqui. Sofrer por amor é bem difícil mesmo, mas vocês já estudaram um título de crédito, aí eu coloquei aqui para você. Você concorda? Obviamente que você vai discordar disso daqui. Ontem mandaram um para mim, eu sei nem coloquei, vou colocar da próxima vez, não deu tempo, né, acabei não baixando. Mandaram um que era assim, eu tentando entender título de crédito. Aí era um emaranhado de fios. Sabe essas cidades que a gente mora, né? Com exceção se você mora em Brasília, que os fios são subterrâneos e tudo mais. Mas sabe essas cidades que a gente mora, que a gente olha assim para cima, aquele emaranhado de fio que você, meu Deus, como é que a companhia de eletricidade entende isso daí, né? De eletricidade, de telefone, de TV a cabo e tudo mais. Aí era a pessoa assim, né? Um cara desses que mexe em energia, mexendo, tentando entender título de crédito. Então não vai precisar ser isso. Tá? Vamos estudar cada um deles, começando aqui na nossa ordem, deixa eu sair aqui da visão de vocês, começando aqui na nossa ordem, para que a gente fale sobre letra de câmbio. Ô professora, mas me diga uma coisa, letra de câmbio é um título ainda utilizado? Porque eu nunca vi. Não, não é. A não ser que você lide com o mercado de ações, não é um título utilizado, tá, gente? Mas mesmo assim, mesmo não sendo um título utilizado, nossa provinha gosta dele. Nossa prova, ela tá gostando mais de cheque, vem sendo o título mais cobrado. Mas a gente não pode desprezar os demais. Então, vamos começar com letra de câmbio. E eu quero mostrar a vocês o seguinte. Para cada título em espécie, a partir de agora eu aponto a lei específica. No caso da letra de câmbio, eu tenho o decreto 244 de 1908 e eu tenho a chamada, que pode aparecer na sua prova, essa sigla, eu tenho a chamada LUG. O que é que isso significa? Lei Uniforme de Genebra. Que é esse decreto 57663 de 66, que o Brasil ratificou, tá certo? Professora, mas é uma lei de Genebra? É. A tendência, gente, é que as leis referentes a título de crédito tenham meio esse caráter de serem quase que mundiais. Então, por isso, são essas duas legislações. Vem aqui comigo. Daqui a pouco eu volto. Essas também serão as mesmas legislações para nota promissória, ou seja, o que é que eu posso depreender desde já? Que letra de câmbio e nota promissória são tratadas pela mesma legislação. Na verdade, a LUG, mais ou menos assim,
80 e poucos por cento dela é sobre letra de câmbio. Temos bem pouquinho sobre nota promissória, porque a Lug diz assim, olha, em relação a aval, endosso e tudo mais de letra de câmbio, você aplique de maneira subsidiária a nota promissória. Mas, obviamente, que a gente vai apontar aqui as diferenças entre os dois títulos. Gente, eu costumo dizer que professor é um bicho meio estranho, né? Professor tem umas manias estranhas. E uma das manias que eu gosto da minha vida, assim, de ouvir, né? Aquela coisa assim, para fazer bem ao seu ego, quando o aluno diz, professora, finalmente eu aprendi, eu entendi o que é uma letra de câmbio. Então venha comigo entender e você vai ver que não é nada fora do comum. Pessoal, a professora, vamos voltar para o nosso slide, professora, vejam só. Tá aqui. A letra de câmbio, gente, ela é uma ordem de pagamento, tá? Que vai ser dada por quê? Pelo sacador ao sacado, para que este pague a um determinado beneficiário. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, tá certo? Para a gente fazer um desenho aqui. Imagina o seguinte. Numa determinada relação jurídica, A deve um determinado dinheiro a B. Numa outra relação, B deve a C. O que é que muito provavelmente vai acontecer aqui? A vai pagar B e B vai pagar C, né? Normalmente é isso que vai acontecer. Vejam, aqui são dois negócios jurídicos distintos, tá certo? Não interessa o que os gerou, não interessa do que se trata. Eu tenho jurídicos distintos, tá? Então, aí o que é que vai acontecer? Ao invés de... O que é que poderia fazer para surgir uma letra de câmbio aqui? Ao invés de A pagar B e com esse dinheiro B pagar C, gente, B pode pensar assim, eu vou te dar uma ordem de pagamento e você paga diretamente a C. E para isso ele emite uma letra de câmbio. Pronto, nenhuma complexidade. Ô professora, me dê um exemplo assim um pouco mais palpável da realidade? Gente, não tem, porque esse é um título de crédito que absolutamente morreu. Esse é um título de crédito que sumiu. Mas entenda, esse exemplo ele é trazido por Fábio Ulloa e ele é excelente para a gente entender letra de câmbio. Então, bora lá. Letra de câmbio é uma ordem de pagamento dada por B. B vai ser o sacador. Você tem que ter muito cuidado nessas expressões. B, ele vai ser o sacador. Ele vai dar a ordem de pagamento contra o sacado, para que ele pague ao beneficiário. Então, era isso que estava lá no nosso slide. Vejam, é uma ordem de pagamento dada pelo sacador ao sacado para que este pague ao beneficiário. Ordem de pagamento dada pelo sacador ao sacado para que ele pague ao beneficiário. Você precisa saber identificar quem é quem, tá? Então, bora aqui te ajudar. Esse Rzinho na letra de câmbio, de sacador e sacado, faz toda a diferença. Gente, vê só. Existe um termo que a gente utiliza na linguagem popular, que a gente diz assim, eu vou ali no banco sacar um cheque. Sacar um cheque é tirar o dinheiro, não é isso? É ser feliz. Sacar para a gente em título de crédito é emitir o título de crédito, é criar o título de crédito, ok? Então vem aqui comigo. Quem foi que criou o título de crédito? Quem criou o título de crédito foi B. Então B vai ser chamado de sacador. Escreva aí também do lado, sacador ou emitente. Essa ordem de pagamento, ela vai ser dirigida contra quem? Contra A. Então A vai ser chamado de sacado. Coloque aí do lado que A também vai ser dito aceitante. Daqui a pouco a gente diz o porquê. E, no final das contas, o nosso amigo que estava aqui, que vai receber o dinheiro, é C. C, eu vou dar o nome dele como? Eu vou dar o nome dele de beneficiário ou tomador. Resumindo, sacador ou emitente? Porque sacar é emitir um título. Sacado ou aceitante? Porque a gente vai ver essa figurinha do aceite. Beneficiário ou tomador. Essas são as partes componentes de uma letra de câmbio, tá? E aí a gente vai entender bem direitinho isso. Hoje em dia, a gente realmente não vê mais sentido na letra de câmbio. Tanto assim que ela sumiu. Né? Absolutamente, ninguém praticamente fala mais nela. Eu fico falando no passado, porque realmente a gente não a tem. Mas, gente, se você prestar atenção direitinho, vem aqui comigo. Vê o quanto isso é o nascedouro de diversos meios de cobrança que a gente utiliza hoje em dia. Vê se isso daqui não é a própria razão de ser do cheque. B, dá uma ordem de pagamento ao Banco do Brasil para o Banco do Brasil pagar a C. Vê se isso não é o nascedouro de certos tipos de contratos de financiamento.
que a gente tem hoje em dia. Eu quero comprar um determinado carro numa agência, eu tenho vontade, eu estou super empolgada, eu só não tenho dinheiro, que é um detalhe. Mas eu tenho um crédito. Então, eu faço um contrato de financiamento, eu sou B, eu dou uma ordem de pagamento ao Banco Itaú, né? O Banco Itaú vai fazer isso, se eu for uma pessoa solvente, para ele pagar o carro lá na concessionária. Então, gente, é um título, assim, muito distante da nossa realidade? Mas é um título que é o nascedouro de vários tipos de contratos que a gente tem hoje em dia, que são os contratos de financiamento. É um título que vai dar origem a outros títulos de crédito, como cheque, duplicado, por aí vai. A gente pode encontrá-lo simplesmente também com a nomenclatura letra, tá? Ou letra de câmbio ou letra. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês como é que funciona a letra de câmbio. Aí, a gente vai detalhar ainda o funcionamento. Aí você diz assim, ô professora, me diga uma coisa, deixa eu voltar para o slide para ver se não são essas as perguntas que estão passando pela cabeça de vocês. Ô professora, mas se A fez negócio com B, né? Ele vai pagar C, daí, gente, porque a gente vai ter a figurinha do aceite, tá? Esse ato que vai vincular o sacado ao pagamento ao beneficiário. Por outro lado, você também pode estar pensando assim, ô professora, mas C, e se ele não quiser, né, receber de A e tudo mais, porque ele também fez negócio com B, ok. Mas normalmente, quando se fazia esse tipo de negócio, já estava tudo conversado. E sabe aquela coisa assim que pode surgir ali para o beneficiário? É melhor receber de A do que não receber de ninguém. É melhor um pássaro na mão do que os dois voando. Então, gente, aqui entra na letra de câmbio uma coisinha muito típica dela que se chama de aceite, que a gente vai mostrar aqui para vocês agora, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou colocar aí nos materiais de vocês em anexo, inclusive, até por esses dias, eu recebi umas 2 ou 3, sei lá, mensagens no plantão de dúvida dizendo, professora, a professora fala do material. Gente, aquela do plantão de dúvida vai pra gente, tá? Porque às vezes eu noto que o aluno fala sem saber que tá indo pra gente. E eu não tô achando o material. É lá. Eu sempre acompanho os cursos, a postagem. Tem um clipsezinho lá, tem todos os materiais, tá certo? Tem aula que só tem os slides, que as meninas colocam para vocês em forma de texto corrido, mas essa aula de hoje vai gerar para vocês 4 resumos. Eu fiz um resumo de cada um dos títulos de crédito de uma maneira bem carinhosa para vocês se aprofundarem. Aqui, eu vou dizer assim, o funcionamento, o conceito, as partes do título de crédito, mas vocês terão que se aprofundar. Então, vejam só. Eu tenho aceite na letra de câmbio e eu tenho aceite na duplicata. Só nesses 2 títulos. Mas não me interessa a duplicata agora. O que é esse aceite? Lá vai estar descrito para vocês uma parte só sobre aceite. Mas eu também preciso falar disso agora. O que é o aceite, gente? É esse ato cambiário que A vai dizer, tá bom, eu reconheço que eu vou pagar a C, tá? O aceite, gente, nada mais é do que uma assinaturazinha que o sacado faz, reconhecendo que vai pagar a C. Porque, veja, quem devia ser era B. Então, vê só, deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa, voltando aqui para o nosso slide. Eu coloquei aqui para vocês, esse é um modelinho que eu peguei no Google, inclusive se tiver meio desfocado, né, é um modelinho do Google e tal, tem grandes mistérios aqui. Porque eu não consegui colocar, tá vendo aqui, essa parte ficou meio desfocada, né, mas nada que você não ache no Google, para você pelo menos ver o que é uma letra de câmbio. Percebam que aqui eu tenho assim, aceite. Gente, o aceite nada mais é do que uma assinaturazinha, pronto. Isso é uma assinatura, tá? Isso é uma assinatura do sacado. Nada mais é do que esse ato cambiário, essa assinatura que o sacado diz, que A diz, ok, eu reconheço que eu vou pagar a C. Ok? Bora voltar aqui. Vejam, o que é que eu fiz? Como essa coisa do aceite, ela é muito importante para a letra de câmbio, assim como vai ser na duplicata, eu peguei a nossa Lei Uniforme de Genebra, nos artigos respectivos, e já fiz um resumo daquilo que é o aceite, como se dá. Gente, bota esse desenho do lado, porque vai ajudar. A deve a B, B a C, então B deu uma ordem de pagamento para A pagar a C. Vai ajudar. É o exemplo mais fácil para você entender letra de câmbio. Agora vamos entender isso daqui. Vem comigo. O que é que acontece aqui em primeiro lugar? Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver aqui se dá, se eu tenho um espaçozinho, o que foi que a gente disse? A deve a B, no outro negócio, B, o professor está aprendendo a escrever com essa canetinha que não é fácil, B deve a C, então B deu uma ordem de pagamento
para pagar C. Não foi isso que a gente disse? Pronto. Então, fica com esse exemplo para afilar. O que é que eu tenho aqui? Em primeiro lugar, o sacador, que é B, ele emite a letra. O que é emitir a letra? É isso daqui. Simplesmente isso. Deixa eu apagar o aceito. É fazer a letra de câmbio, certo? Então, B emite a letra. Aí, gente, ele entrega a letra a C, que é o beneficiário. O título de crédito, enquanto ele não é pago, ele sempre fica nas mãos do credor. Então, ele entrega a C, tá? Mas vejam, o que é que acontece aqui? Até então, C e A tinham alguma relação jurídica? Não. Então, C tem que bater na porta de A e perguntar a A, você aceita? Você reconhece que vai me pagar? Tá? E aqui, gente, é a parte mais importante. A tem duas possibilidades. E eu preciso que vocês entendam isso daqui. Vê só. Eu disse a vocês que eu tenho aceite em 2 títulos de crédito. Eu tenho aceite na letra de câmbio e eu tenho aceite na duplicata. Mas lá, a gente vai ver que o aceite na duplicata, ele é obrigatório. Depois eu explico isso. O que eu quero que vocês entendam aqui é que na letra de câmbio, não há mecanismo jurídico algum que você tenha para forçar a aceitar, o sacado a aceitar. Não há. Mas, professora, e como é que vai ficar? Eu vou te dizer como é que vai ficar. Eu só quero que você entenda que não tem como compelir o sacado a aceitar. O sacado simplesmente ele pode aceitar ou ele pode não aceitar, sem nenhum motivo. Mas espera aí, deixa eu te explicar. Percebam que eu fiz um resumozinho aqui e os números eu coloquei de maneira bem organizada. Então, na hora, o sacado tem o 4.1 ou o 4.2. Ou ele aceita ou ele não aceita. Primeira opção, que era o esperado, era o que a gente achava que ia acontecer no normal. O sacado aceita, tá? C foi lá, bateu na porta de A. Digamos o seguinte, o aceite, ele foi procurado. Vamos botar aqui 2 datas aqui imaginárias. Deixa eu escrever aqui, só para ficar mais fácil da gente entender. Ele foi procurado para aceite no dia 17 de abril. Mas a letra ia se vencer apenas, ela só ia se vencer no dia 20 de dezembro, ok? Então, pronto. Aqui era o vencimento. O que é que acontece? O beneficiário procura o sacado no dia... o sacado aqui, ele tem 2 opções. Ou ele aceita ou ele não aceita, certo? Se ele aceitar, o beneficiário bota a letra de câmbio embaixo do braço, volta para casa e procura o sacado no dia do vencimento para recebimento. Ó, isso daqui que está no item 4.1 era o que a gente esperava que acontecia. Era o que a gente esperava, era o que estava no script. O beneficiário foi lá, bateu na porta do A. Você aceita? A disse, aceito sim. Pronto. Ele bateu na porta de A, dia 17 de abril. C bota a letra de câmbio embaixo do braço, vai-se embora e fica esperando até o dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, ele volta para recebimento. Quer dizer, gente, quando o sacado aceita, quando A aceita, a relação de C agora vai ser com A. A se torna o principal responsável pelo pagamento da dívida. Ok? Pronto. Isso era o que estava dentro do script. O sacado, ele aceitava, né? O beneficiário bateu na porta. A B está dizendo que você vai me pagar em dezembro. Você aceita? E nada pode ser verbal. Tudo tem que ser escrito nos títulos de crédito. Tudo bem, ele aceitava. Você botava a letra embaixo do braço de novo, ia embora para casa, no dia do vencimento, voltava e recebia o seu dinheiro. Ok. Essa era a parte esperada. Essa era a parte que estava no script. Mas, como o sacado não tem como ser compelido a aceitar, o legislador, ele tinha que dar uma outra saída. E se C batesse na porta de A e A dissesse, aceito não, nunca te vi, não fez negócio nenhum com você, gente, C não pode ficar no prejuízo, né? Então, se ele não aceitar, o beneficiário procura quem? B, procura o sacador. Quando? Imediatamente. Pronto. Isso daqui é toda a complicação do mundo que faz em relação à letra de câmbio, que vocês podem ver que não é nada fora do comum. Então, vou resumir. Vê. Se o sacado aceita, eu vou procurar ele. Se o sacado não aceita, eu vou procurar o sacador, B, porque eu não posso deixar C no prejuízo. Se o sacado aceita, ele vai ser procurado no dia do vencimento. Se ele não aceita, a lei vai penalizar B. C vai procurar B quando? Imediatamente.
Estão lembrados que a letra só iria se vencer dia 20 de dezembro? Pronto. O não aceite, em resumo da ópera. O não aceite provoca duas consequências em favor do beneficiário. Ele vai cobrar a dívida agora do sacador e ele vai cobrar a dívida imediatamente. Não interessa a data de vencimento que estava lá, pode ser daqui a 5 anos. Ele pode cobrar imediatamente. Gente, isso daqui é o básico de letra de câmbio. Por que eu preferi começar pela parte geral dos títulos de crédito? Porque agora vocês já sabem o que é aval, endosso, protesto, e aí vocês aplicam de acordo com a lei da letra de câmbio, tá? Mas, como eu disse, para cada um dos títulos de crédito, eu vou dar o direcionamento da lei, do conceito, de elementos principais, e acreditem, se vocês entenderem isso daqui, eu espero que tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês, vocês matam letra de câmbio, tá certo? Toda a complicação que o povo diz que existe de letra de câmbio tá aí, que não é nada fora do comum, tá? Então eu vou aqui para a irmã da letra de câmbio. A irmã da letra de câmbio, por uma questão geográfica, já visto que elas estão conceituadas na mesma legislação, é a nota promissória. Só que a nota promissória, gente, ela tem uma diferençazinha. Ela é o único título de crédito que é promessa de pagamento. Então, anota aí o que eu vou te dizer. Classificação dos títulos de crédito. Mais uma classificação. A gente viu na aula passada, títulos nominais é ao portador. Primeira classificação. Segunda classificação, títulos à ordem e não à ordem. Lembra? Título à ordem circula por endosso. Título não à ordem circula por cessão. Então, coloca aí, terceira classificação. Promessa de pagamento é só a nota promissória. Só a nota promissória. Ordens de pagamento, cheque, duplicata e letra de câmbio. Então, a terceira classificação divide os títulos de crédito entre promessa de pagamento, que é só a nota promissória, e ordens de pagamento, que são os outros três. Professora, qual é a diferença? Nota promissória é o título mais simples. Quando eu tenho uma promessa de pagamento, eu só tenho duas figuras jurídicas, credor e devedor. Na letra de câmbio, no cheque e na duplicata, por que elas são mais complexas? Porque elas são ordens de pagamento. Eu tenho três figuras jurídicas distintas. Toda vez que for nota promissória, eu só vou ter duas figuras jurídicas distintas. Eu vou ter o devedor e eu vou ter o credor. Gente, eu não sei se acontece com vocês, não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas têm medo de assinar nota promissória, né? Um dia desse foi minha mãe. Aí eu tava dando aula, não sei se as mães de vocês são assim também, né? Mas assim, minha mãe, se ela ligar pra mim, e ela sabe que eu tô praticamente todo o tempo dando aula, e se eu não atender, ela vai continuar ligando, né? Assim, até ter 14, 15 vezes, você acha que alguém morreu, enfim. E era alguma compra lá, alguma coisa que ela ia fazer. Ela, minha filha, estão mandando eu assinar uma nota promissória. E ela com a voz meio de desesperada, sabe? Aí eu, mãe, você vai pagar? Ela, vou, né? Eu disse, então assinem, porque as pessoas têm medo de assinar nota promissória. Porque se criou em novela da Rede Globo um tal de um papel, que eu digo a vocês, eu estudo direito há muitos anos, eu não sei que papel é esse, que você assina e perde tudo que tem, né? Perde a empresa, perde o marido, perde os filhos, perde a casa, perde tudo que tem. Não tem que ter medo de assinar nota promissória. É simplesmente uma promessa de pagamento, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse é um título de crédito ainda bastante utilizado. Se você não utilizou, você é uma pessoa feliz. Imagina que A aqui, gente, é um comprador, tá? Digamos que A seja João, aqui na posição de comprador de um imóvel, e B aqui seja uma imobiliária. B, ele seja uma imobiliária, ele seja uma construtora, alguma coisa assim. O que é uma nota promissória? Primeiro, se você nunca viu, está aqui uma nota promissória, aquele modelinho de livraria, aquele modelinho bem simples que vem em talonário de livraria. O que é uma nota promissória? Nada mais é do que uma promessa de pagamento. A está devendo uma determinada quantia a B e diz, olha, no dia, sei lá, 10 de dezembro eu vou te pagar. Simplesmente isso. É uma promessa de pagamento, de pagar uma quantia certa e determinada. Somente isso. No dia acertado, A vai lá e paga, né? Se ele não pagar, aí pode ter protesto, execução, tudo que a gente já falou. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa aqui, que também é um pouquinho diferente na prática e na teoria. Na prática, gente, o que é que acontece? Em se tratando dessa situação, e isso é muito comum, esse exemplo que eu dei é um exemplo muito corriqueiro. Quando você vai comprar um apartamento, na imobiliária, na construtora e tudo mais, e aí você não vai financiar por banco, mas você vai, sei lá, dever 4 parcelas ali à construtora. Então você assina uma nota promissória, 4 notas promissórias, se for o caso que seja.
Na realidade, tá? No mundo real, o que é que acontece? Numa situação como essa, a própria construtora ela já vem com a nota promissória pronta. É porque a construtora é quem tem assessoria jurídica, tem advogado e tudo mais. João não. Mas na dicção da lei não é assim que acontece, tá certo? Na dicção da lei, gente, nosso amigo João, ele é devedor, subscritor, emitente ou sacador. Ele é quem emite a nota promissória, tá, João? Porque emitir é nada mais do que quando ele assina dizendo que deve, tá certo? Então, ele é quem emite, ele é que cria. Por outro lado, a imobiliária vai ser a credora, beneficiária ou tomadora. Pronto. É só isso, uma nota promissória. Escreve aí bem grande para você nunca esquecer. Nota promissória não tem aceite. Muitas vezes a prova ela só traz isso, né? Nota promissória, um título com aceite. Nota promissória e cheque. Aproveita e já escreve de cheque. Nota promissória e cheque. Nunca tiveram, não tem e nunca terão aceite. Embora a nota promissória esteja contida no mesmo bojo da mesma lei da letra de câmbio, nota promissória não tem aceite, cheque não tem aceite. Essa palavrinha tão cara ao direito cambiário, que é o aceite, é de letra de câmbio e de duplicata, tá? Pronto. Falei de 3 classificações, não foi isso? Portador e nominal, a ordem não a ordem e promessa de pagamento e ordem de pagamento. Coloca aí uma 4ª classificação dos títulos de crédito. E aí eu vou te dando o maior número de informações que eu possa cercar para você se sentir tranquilo, tranquila para fazer a prova. E você vai acertar as questões de título de crédito e vai dizer, professora, né? Estou aqui para dizer a você que acertei, estou muito feliz. Gente, sempre que eu chego numa turma, esse semestre, por coincidência, vou contar uma realidade a vocês. Nem os professores gostam muito, nem os professores de empresarial gostam muito de ensinar título de crédito. Essa é uma verdade. Só que eu gosto, né? Talvez eu seja uma pessoa estranha, você pode dizer isso, que eu tenha problemas, pode ser, enfim, cada um tem seu gosto, né? Tem gente que gosta de outras matérias mais estranhas, sei que vocês não vão concordar. E aí acaba que na faculdade que eu dou aula, como os professores não gostam muito, aí acaba sempre ficando comigo, sabe? Assim, é uma disciplina que eu até brinco com os alunos. Esse semestre eu tenho 4 turmas de título de crédito. Aí eu digo até aos alunos, eu digo, olha, né, não tem para onde você nem escolher um outro professor, porque sempre vou ser eu aqui lá na Faculdade de Direito Empresarial 3. E aí, o que acontece? Quando eu chego no primeiro dia de aula, aí começa assim, eu digo, gente, eu já trago essa figurinha do Chapolin, né, para descontrair e tal. O que já disseram a vocês dessa matéria? E é sempre isso. Ah, professora, é a pior matéria. Ah, professora, é a mais difícil e tal. Eu digo, vamos se desarmar? Né? Vamos se desarmar? Porque assim, mas se você tiver armado para dizer que não vai aprender o assunto, você não vai aprender. E assim, quando dá 2, 3 semanas de aula, os meninos começam a dizer, professora, não é tão difícil assim. Porque, gente, é um assunto muito distante da realidade. Isso dá uma certa complexidade, reconheço. Mas, sobretudo, ele precisa ser ensinado com exemplos. De uma maneira fácil, tá? Só isso para a gente curar o trauma de título de crédito. Então, vai lá e escreve a nossa 4ª classificação. Escreve assim. 4ª classificação, em relação ao modelo. Em relação ao modelo. E depois eu explico o que é. Só escreve assim a tua organização e depois eu vou explicando o que é. 4ª classificação quanto ao modelo. Letra de câmbio e nota promissória são títulos de modelo livre. Bota só isso, daqui a pouco eu explico o que é. Letra de câmbio e nota promissória são títulos de modelo livre. Cheque e duplicata são títulos de modelo vinculado. Tá? O que é que eu quero dizer com isso, gente? Não existem modelos pré-determinados para letra de câmbio e nota promissória. Não existe, tá certo? Você tem requisitos que você tem que seguir, mas assim, não tem um modelo pré-determinado em lei. Eu coloquei aqui esse modelinho até de uma livraria, né? Essa talonário de livraria, que é um talonário muito comum de se usar e tudo mais. Se um cliente futuramente lhe contratar para você fazer a nota promissória, você pode copiar por aí, só não entrega o talonário, né, minha gente? E aí, para que eu contratei advogado? Bote o logo do escritório, faça uma coisa bonitinha. Mas são títulos de modelo livre, letra de câmbio e nota promissória. Cheque e duplicata são títulos de modelo vinculado. O Banco Central diz qual é o modelo de cheque e o modelo de duplicata. Vê só. Se eu colocar aqui para você, tá aqui, o modelo de cheque. Esse daqui que eu peguei no Google é um cheque do Banco do Brasil. Se você pegar um do Itaú,
Se você pegar um do, sei lá, Bradesco, Santander, o que quer que seja, vai ser exatamente igual a esse. O que muda é a cor, o que muda é o layout, mas o que muda é o que o correntista tem no banco, mas é exatamente igual, tá? Então, cheque duplicado tem um script a seguir. Tem um modelo determinado, vinculado pelo Banco Central, sob pena do título não ter nem validade. Então, letra de câmbio e nota promissória, modelo livre. Tem requisitos, mas não tem um modelo pré-determinado por lei. Cheque e duplicata tem um modelo vinculado pelo Banco Central. Aí, gente, toda vez que eu tô falando disso, tem umas coisas assim que acontecem com a gente, né, enquanto professor, que você nunca mais esquece. Aí eu sempre coloco os meninos com a mão na massa mesmo para curarem isso danado desse trauma que o povo tem com o título de crédito. E aí eu coloco os meninos para elaborarem cada um dos títulos de crédito que a gente vai estudando. Você vai dizer, poxa, professora, que maldade. É nada, os meninos acabam gostando. Reclamam, mas acabam gostando. Aí teve uma turma que eu fiz assim, ó, gente, vocês vão fazer uma nota promissória, ensinei lá como fazer e tal, e esses requisitos que estão aqui, cadê? Esses requisitos que estão aqui, se quiserem olhar, cadê? Esses requisitos que estão aqui, se quiserem olhar, tá no artigo 75 da LUG, então tem tudo lá. Aí eu fiz assim, olha, vocês vão fazer uma nota promissória, eu serei vocês serão os devedores e eu serei a credora. Façam aí numa folha de caderno e me entreguem. No final, aí teve lá, né, depois eu em casa, corrigindo, eu tava achando graça com o aluno. Aí teve um aluno que colocou assim, valor da nota promissória, 1 centavo. E depois ele colocou assim, esta nota promissória é apenas para fins didáticos, não podendo ser cobrada em nenhuma hipótese. E depois eu tava achando graça, né? Aí eu disse, rapaz, no fim das contas, da sala inteira, quem entendeu bem o assunto foi esse aluno. Porque, veja, se a nota promissória, ela não tem um modelo vinculado por lei, se eu mando os meninos fazerem num papel de caderno uma nota promissória, eu sendo a credora, de fato, ele tá certo. Eu nem fiz com essa intenção, mas ele tá certíssimo. Eu poderia protestar, eu poderia executar. Porque uma nota promissória pode ser feita num guardanapo, tá? Aí, depois disso, eu passei a fazer em sala de aula, mas eu sempre mando que os meninos coloquem de 5 opiniões para cima, porque caso eu tenha uma crise financeira, eu comece a executar essas notas promissórias dos meus alunos. Claro que não, né, gente? Mas, assim, só para vocês não esquecerem, ele estava certíssimo, porque esse é um título de modelo livre. Tá certo? Então, vou parar aqui. No próximo bloco, eu volto com cheque. Até daqui a pouco.